Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre cultura de discipulado. Apesar de sermos uma igreja razoavelmente grande e que vem crescendo de maneira muito explosiva, mas debaixo de muita graça e favor de Deus, não por força humana, é poder de Deus mesmo que tem nos trago até aqui. Apesar de sermos uma igreja relativamente grande, nós só temos 6 anos como igreja. Então, nós estamos entendendo muita coisa ainda de como Deus quer que a gente flua em cada área da vida da igreja. E uma das coisas que eu tenho meditado já faz uns 2 anos, a minha equipe sabe disso, é a respeito da cultura de discipulado da nossa casa. Como nós vamos fluir a respeito do discipulado, o que nós cremos que é discipulado, o que nós não cremos, quais as ferramentas que nós utilizamos, quais as ferramentas que nós não utilizamos. E hoje eu quero falar um pouco mais acerca desse assunto, dividir algumas coisas que estão borbulhando no meu espírito acerca disso, junto com vocês. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 15, verso 5. João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Qual é a segurança da frutificação? Estarmos em Jesus. Pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Por mais inteligente que pareça a estratégia, por mais bem organizada que ela seja, se não houver o poder do Espírito, nada podemos fazer. O único que pode converter o coração do homem é aquele que a Bíblia diz que ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Quem é? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode converter o coração do homem, levá-lo ao novo nascimento. O que nós fazemos como igreja, o santo privilégio que temos, é de cooperarmos com Jesus. É de sermos canal de Deus para apontar as pessoas para esse lugar. Servirmos a Deus para o quebrantamento do coração, pregarmos a palavra, é o que podemos fazer. Mas converter alguém, nós não podemos fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nós podemos convencer. E aí tem muita gente dentro da igreja que está convencida e não convertida. Gosta da ideia, gosta dos valores da igreja, mas só quer aquilo que gosta, morrer não quer. Mortificação, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, não quer. Então é um convencido, não um convertido, porque o convertido ele morreu para a sua vontade. Cristo é a sua vontade, Cristo é a sua mente, Cristo se torna o seu coração. Ele leva os seus pensamentos, as suas vontades, cativa a mente de Cristo. Esse é o convertido. Então nós temos hoje muitas estratégias humanas dentro da igreja que no poder do Espírito são úteis, têm o seu lugar, mas eu tenho visto que por vezes as estratégias humanas têm tentado discipular quem ainda não se converteu. Novo convertido precisa de evangelismo, irmão, não de discipulado. Novo convertido precisa ouvir a pregação da palavra, não de discipulado. Então nós não podemos inverter a ordem das coisas. Às vezes nós temos alguém que não se converteu e a gente está insistindo em mostrar para ele os valores de Deus. Nós estamos insistindo em mostrar coisas que ele não tem luz em si mesmo para ver. Ele não tem a luz da palavra, ele não tem amor à palavra de Deus para dar valor àquilo que nós estamos ensinando. Então ainda é necessário oração e pregação da palavra para a salvação, para que depois ele seja discipulado. Então vamos continuar, abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 9, verso 23. Daqui a pouco esse texto que a gente usou de introdução vai fazer mais sentido do porquê que ele está aqui. Ele é o texto base do sermão de hoje. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 9, verso 23. E eu quero responder a pergunta, o que é um discípulo? O que é um discípulo? Eu quero trazer uma definição bem simples, mas muito poderosa.
O que é um discípulo? Um seguidor de um mestre. Um seguidor de alguém. Um discípulo é alguém com coração ensinável, que está olhando para um mestre e quer aprender a viver como esse mestre vive. Agora, o que é um discípulo segundo a ótica do discipulador maior, do pastor, do subpastor, do mestre Jesus? Jesus, ele define o que é o seu discípulo, o que é de fato o seu seguidor. E Jesus diz, em um tempo onde nós temos muitas pessoas que são fãs de Jesus, mas não nasceram de novo. A igreja está cheia de pessoas que são fãs de Jesus. E eu quero que os fãs de Jesus, eu quero que a multidão continue acompanhando Jesus. Mas eu não posso ter a ideia de confundir de que todos aqueles que seguem Jesus são seus discípulos. Eu quero que continuem seguindo, porque enquanto vão ouvir na palavra, fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Se está seguindo Jesus, não interessa a motivação, eu quero que continue. Porque a pregação da palavra está chegando nesse ouvido, uma hora a ação do Espírito vai acontecer, esse coração estará maduro para a colheita e essa vida será salva. Mas nós não podemos nos distrair com a multidão pensando que o número do IBGE que diz que hoje tantos por cento de pessoas amam e gostam de Jesus, quer dizer que esse é o número de discípulos de Jesus. Jesus define o que é o seu discípulo. E Jesus proclamava às multidões. Aqui é uma pescaria, ele está buscando saber quem quer o próximo nível, irmão. Quem quer dar mais um passo. Quem quer sair da margem, da areia da praia e começar a pisar na água. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Você deseja seguir-me? Você deseja que eu seja o seu mestre? Você deseja que eu seja o seu mentor? Você deseja ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz dia após dia e caminha após mim. Esses é aquele que Jesus chama de discípulo. Jesus chama de discípulo, ele mesmo vai dizer, nós vamos ler lá na frente, ele vai dizer, quem são aqueles que me amam? Não são aqueles que escrevem no Instagram, na mesma biografia que eles escrevem, eu amo Jesus, embaixo, @bem-vindo à igreja, e embaixo, Capricórnio. Eu te amo, irmão. Você é uma bênção. Aleluia. E tu ainda joga nós nesse bolo aí, junto contigo, mas tá bom, amém. É na alegria e na tristeza. Aleluia, estamos juntos. Os mais fortes suportam os outros. Porque é assim, eu amo Jesus. Capricórnio. Peixes. Quais são os outros signos aí? Tá sabendo, né? Tá sabendo direitinho, né? Tá. Um dia perguntaram para um amigo meu na live qual que era o signo dele. Ele encheu a boca e respondeu. Aí o cara virou no meio da live e falou assim, né? Você acredita nessas coisas? Ele, não, é porque me falaram que quando eu era pequeno, deve ter ido na Capricho, né, gente? Vocês estão rindo, vocês sabem tudo, né? Ah, Bill, mas você sabe também, não, é gabinete, o pessoal vai me contando a vida deles, não é eu não. Vamos lá. O que é discipulado? Vou dar uma definição aqui para você. O que é discipulado, não é a única, mas todas elas que são de fato bíblicas vão estar em torno disso. O que é discipulado? É a própria vida cristã. Não é um programa ou um método. Irmão, pode haver um bom método e ainda assim o discipulado não está acontecendo. Porque o discipulado é uma via de mão dupla onde há um mestre e há um aluno. Há alguém do outro lado com o coração disposto a aprender. Alguém pode estar dentro de uma estrutura de discipulado, onde numa determinada igreja é obrigado, se você for, deixa eu ver aqui, se você se tornar membro, você tem que estar sendo cuidado um a um por outra pessoa. E aí nessa determinada igreja, né, cada líder cuida de 3, cuida de 5, cuida de 10. Vou usar vários números aqui para que você não pense que eu estou falando de maneira pejorativa de alguém ou de algum movimento. Mas enfim, a pessoa está ali dentro desse modelo e ali há uma garantia para a estrutura da igreja de que ele é um discípulo. Não, ele não pode não ser um discípulo. Se ele não está ouvindo e praticando, ele não é um discípulo.
o método, a estratégia, está envolvido nisso, não torna alguém um discípulo. O que torna alguém um discípulo é a mortificação do eu e o apego à palavra de Deus. Quem são os meus discípulos? Aqueles que guardam a minha palavra. Vamos lá. O que é um discípulo é a própria vida cristã, não um programa ou método. Ser cristão é ser um discípulo. Poderia ser sinônimos, a mesma coisa. Deveria ser. Ser cristão deveria ser sinônimo de ser um discípulo, de estar em discipulado. Continuando, o que é discipulado? É o ato de ser formado como um discípulo de Cristo diariamente. Como eu sei que eu estou sendo discipulado? É porque tem alguém que eu não vou em festa de 15 anos sem perguntar para ele se eu posso ir ou não. É porque eu tenho alguém que até a cor do meu carro que eu vou comprar eu tenho que perguntar para ele. Eu tenho que abrir o Excel, as minhas finanças e mostrar para o meu discipulador para saber se eu posso fazer uma viagem. É esse que é aquele que está em discipulado? Não, aquele que está em discipulado é aquele que percebe, e que os que estão à sua volta percebem como fruto, que Cristo está sendo formado nele diariamente. Se você tem alguém que está fazendo essa jornada com você, glória a Deus e aleluia, bom também. Mas se você está numa fase que hoje não tem ninguém te ligando todos os dias perguntando se você orou, se você não leu a Bíblia, não quer dizer que você não esteja em discipulado. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ver no Brasil, aí a gente vê a infantilidade da igreja brasileira também, porque a Bíblia diz que aqueles que são meninos são levados em ventos de doutrina. Cada hora é um movimento novo. E há anos no Brasil, cada hora é uma visão nova. Toda hora alguém chega, eureka! Descobri! É assim que funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse negócio da gente ter alguém que a gente chama de discipulador, e eu não estou aqui dizendo que isso é de tudo errado, a gente vai construir aqui como viver isso de maneira saudável. Isso de ter alguém que eu chamo de discipulador, não tem 10 anos, irmão. Não tem 10 anos. Quem aqui tem mais de 15 anos de convertido, levanta a mão. Nossa, gente, povo velho dessa igreja, gente pra caramba. Tá vendo? Ninguém pode falar que a gente é igreja de adolescente e de jovem mais, né? Eu tô querendo ouvir isso mais vezes agora. Passou esse tempo, agora é a igreja da terceira idade já. Rapaz, tanto de gente com mais de 15 anos de crente que levantou a mão aqui. Olha só, você que tem mais de 15 anos de crente, na sua época tinha esse negócio, seja sincero, se tinha, ok. Mas tinha essa coisa de você tinha líder, você tinha o seu líder ministerial, você tinha um líder de grupo pequeno, mas essa terminologia como um título discipulador é recente. Aí eu pergunto, a igreja de Jesus sobreviveu sem isso nos últimos 2000 anos? E foi o pastor tal então que descobriu agora o método que vai resolver todos os problemas da igreja. Há mais de 2000 anos a igreja de Jesus vem sendo gloriosa, vivendo romperes de avivamento em toda a história. Então quer dizer que se não tiver o padrão X, o modelo tal, a igreja não é uma igreja de discipulado? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Porque a gente vai saindo do movimento tal para a visão tal, e aí você sai dessas visões, vem parar aqui, cheio de coisas que você quer arrancar da sua vida. Você aprendeu coisas boas? Tenho certeza que sim. Alguma coisa você aprendeu muito boa lá. Mas tem coisas que você quer deixar para trás. Você tem pavor de célula, porque quando você pensa em célula, você pensa naquela pressão de crescimento, né? De alguém com chicote atrás de você. Cadê os números desse mês, se a sua célula bateu meta? Cadê fulano? Onde está fulano? Onde está ciclano? Que eu não sei o que é lá. Pavor de célula. E célula é a igreja do Senhor se reunia de casa em casa. É bíblico. Pequenos grupos são bíblicos. O problema é os métodos que vão se criando, como se aquilo que Jesus ensinou não fosse suficiente. Quando nasce de um coração genuíno, por exemplo, um cara que para mim é uma das grandes referências pastorais do Brasil, que a partir do ensinamento dele nasceu uma visão que foi muito útil em muitos lugares do Brasil, em outros nem tanto, e aí não acho que seja culpa do mesmo, é o pastor Eibe.
Cara, o Eibe para mim é um dos caras mais pastorais do Brasil. Quando eu quero aprender sobre discipulado, sobre vida de igreja, sobre cuidar de gente, eu sempre indico pastor Eibe. Mas tem muita gente que vai lá em Santarém, nossa, lá funciona. Aonde o Eibe está lá em São Paulo, funciona muito. Em outros lugares também funcionam. Porque alguém foi lá, pegou a apostila, mas também tinha o mesmo coração. Tem muita gente que vai na conferência tal, no treinamento X, pega a apostila, mas não consegue trazer o coração. Não tem a mesma motivação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem o amor por vidas que fez aquele cara criar. Vamos criar aqui um jeito de a gente cuidar dessas pessoas. A ideia dele era realmente que todo mundo na igreja de alguma maneira pudesse estar sendo cuidado. Mas aí chega lá na ponta, a ideia de quem está na ponta não é que todos sejam cuidados, é ter o controle de todos. É outra coisa isso. Então, a gente vai saindo desses movimentos, né? Outros que não foram tão bons, que já houveram no Brasil, que dá para tirar pouca coisa saudável. E aí a gente sai, mas parece que fica um ranço de alguns, sabe? Que vieram desses lugares, falaram que lá sofria abuso, né? Que o pastor tomava conta da sua vida. Ficava sabendo que você foi numa outra igreja, chegava no outro final de semana, vem cá. Pensar, o que eu fiz? Meu Deus. Aí te chamava no canto. Tu foi lá na igreja tal? Da minha tia. Foi batismo de não sei quem lá. Tu me pediu? Você tinha minha bênção? Fiquei sabendo que tu foi numa festa de casamento. Você comentou comigo? Aí veio um discipulador, nem é o pastor não, veio um discipulador. Que o cara se converteu na igreja, apresentaram para fulano. Esse fulano aqui vai cuidar de você. Amém, coração puro, amém, eu quero crescer. É esse aqui que o pastor está falando, vou me submeter. Quando vê esse fulano está decidindo quantas vezes o casal vai fazer sexo durante a semana, irmão. Tomando conta da vida dos outros. E aí você sai desses lugares, me conta essas histórias de abuso, aí chega aqui, porque eu quero alguém para me ligar todo dia. Porque quando você pede um discipulador, será que você está pedindo alguém para te apontar para o crescimento espiritual? Ou você está querendo alguém para tomar conta da sua vida e responsabilizar pelas suas decisões? E mais, alguém para você dividir o fardo do fracasso que você está vivendo e dizer, eu estou vivendo isso porque não tem ninguém comigo. Você quer dividir o peso da sua falta de escolha, da sua falta de decisão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, quando eu vejo alguém querendo esse negócio de eu preciso saber quem é o meu discipulador. Tem gente que com o coração puro deseja isso, é maravilhoso. Quer crescer, precisa de alguém. Há casos e casos, né? Ou acabou de se converter. A gente vai falar desse processo que a igreja tem aqui hoje, de tantas oportunidades para você ter alguém caminhando junto com você. A gente acredita nisso sim. E aí, está ali com alguém caminhando junto, precisa, sendo consolidado, aprendendo a caminhar com Jesus, mas sem esse controle da vida pessoal dos outros, sem tomar decisão pelas pessoas, apontando para Jesus, ensinando ele para consultar a palavra, ensinando ele a ter vida de oração. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas aí, eu percebo que alguns, eles não querem que Jesus levante alguém, porque eu já vejo que eles têm muito. São pessoas que geralmente que pedem esse tipo de coisa, que já estão inseridas na vida da igreja, estão vivendo igreja, conhecem um monte de gente. Eu sei como pastor um monte de líder que já cuidou dele, que já fez gabinete com ela, que já orientou, que caminha junto, é braço direito de não sei quem. Aí tá, eu quero um discipulador. Você quer um discipulador para te apontar para Cristo, ou você está querendo alguém para te mandar mensagem de manhã para falar para você orar? Você quer alguém uma vez por dia que mande uma mensagem, já leu a Bíblia hoje? Deixa eu te falar um negócio, as coisas já modernizaram, já existe o despertador. Você bota no teu telefone para ele te lembrar de orar todo dia. Vamos criar vergonha nessa sua cara. Principalmente, eu não estou falando para novo convertido aqui não, porque quando o novo convertido chega aqui, a gente é o primeiro a dizer, estamos aqui com você, esse aqui é o processo, esses lugares aqui você pode ser cuidado, estamos aqui para pegar na sua mão, para caminhar com você, até você alcançar o mínimo de maturidade. Mas agora, crente, com 20 anos de igreja, querendo que eu coloque alguém para você chamar de seu? Porque é isso que você está querendo. Você foi abusado outro dia e você me fala mal de quem te abusou. Agora você quer que eu coloque alguém para abusar você? Ei, irmão, você já cresceu. A essa altura já devia de ser mestre.
Você devia estar cuidando de alguém. Você, como eu estou ainda aqui na definição do que é discipulado, né? Eu vou falando também o que não é. O que é discipulado? É o fruto de uma igreja saudável, irmão. Discipulado, diga comigo, discipulado é o fruto de uma igreja saudável. Irmão, se a igreja é saudável, discipulado vai acontecer. Porque Jesus flui através dessa igreja saudável e as pessoas vão sendo cuidadas através do corpo. Por vezes, em temporadas, Deus vai levantar uma pessoa específica. Outros momentos vão ser mais de uma pessoa. Em outro momento, troca. Essa semana, uma jovem virou para mim e eu falei, é isso. Ela virou, olha pastor, fulana cuidava de mim, né? Tem sido a pessoa que tem sido essa figura de discipulador na minha vida, mas eu sinto agora que o ciclo da minha vida está mudando, eu amo ela demais, vai ser sempre uma pessoa muito especial na minha vida, não tenho nada para falar, só que eu sinto de caminhar mais próximo ali daquela moça ali, daquela mulher, aquela pastora. Eu falei, vai com Deus, irmão, vai em paz, vai em paz. É Jesus cuidando do seu povo através do seu corpo. Você vai descobrir aqui hoje que biblicamente é isso, no final das contas, o discipulador é Jesus. E nós somos membros do corpo dele. Ora você está numa parte do corpo, ora você está em outra e tudo bem. O meu problema é só a fissura de ter alguém para te chamar de seu. O que é discipulado é o fruto de uma igreja saudável. Se a igreja é saudável, de fato, essa igreja que não é perfeita, mas ela é saudável, por que eu sei que é? Porque eu vejo inúmeros frutos que permanecem. De pessoas que chegam e crescem espiritualmente. Crescem espiritualmente sendo cuidadas por pessoas, outros sendo cuidados pela pregação da palavra, pelas escolas, pelos ensinos dos mestres, e vão crescendo e dando frutos, e nós vamos vendo que são frutos que permanecem. Então nós temos uma igreja saudável. O que é uma igreja que possui discipulado? Outra pergunta. O que é uma igreja que possui discipulado? Uma igreja que oferece uma estrutura, e eu vou definir estrutura daqui a pouco na perspectiva de Jesus. O que é essa estrutura? Uma igreja que possui discipulado é uma igreja que oferece uma estrutura, caminhos de crescimento para que você cresça, se agarrando sobre ela até alcançar a plena estatura de Cristo. Vai durar a sua vida inteira, obviamente. Volta lá no primeiro texto que a gente leu. Jesus, ele diz que ele é o quê? Ele é a videira. E nós somos os ramos. Então, se somos os ramos da videira, nós também somos, no final das contas, a videira. Nós nos tornamos videira nele. Agora, Jesus poderia ter usado como princípio de ensinamento qualquer outra imagem. Construir a partir de outro exemplo. Mas ele constrói a partir da videira. Dentro de tantas plantas que ele poderia escolher, ele escolhe a videira. Por que a videira? Porque a videira, que é a árvore que vai dar a uva, né? A vinha. A uva, ela, no seu processo de crescimento, depois que ela brota, você precisa colocar ela numa estrutura para que ela suba alcançando a sua melhor forma. Ela precisa subir numa parreira ou treliça. Aqui no Brasil nós chamamos de parreira, que é aquela estrutura metálica, às vezes de madeira, que você coloca para que a vinha vá subindo. A vinha, ela vai brotar e vai continuar crescendo, independente de você colocar a estrutura, não. Só que ela nunca vai alcançar o status de frutos saudáveis se ela não subir numa estrutura. Por quê? Porque ela vai começar a crescer no chão. O cacho de uva vai dar no chão e vai dar podre já. Vai estar exposto. Então a vinha, para que ela alcance a sua maturidade, ela precisa de uma estrutura. E quem somos nós? Ora somos vinha, subindo na estrutura também, todos os dias, e ora somos os agricultores. A igreja, a estrutura da igreja, o corpo de Jesus, é a treliça, é a parreira. O papel da igreja é indicar um caminho, dar acesso, permitir
que as pessoas tenham condições de crescer. O que são isso na vida da nossa igreja? Em cada comunidade pode divergir um pouco. Como é isso na vida da nossa igreja? O novo convertido, ele é orientado a fazer o céu aberto. E aí nós temos pessoas que ficam de azul aí. Você já fez? Você já decidiu que essa é a sua igreja? Você tem que fazer. Quantas vezes você me ouviu aqui falar para você que decidiu que essa é a sua igreja para você fazer o céu aberto? Várias vezes. Várias vezes. Além do céu aberto, quando você aceita Jesus aqui, você vai para uma sala ali, eles falam assim: vamos almoçar todo mundo junto, vamos ter um jantar. No jantar, eles vão apresentar para você as mesas, qual pequeno grupo é mais perto da sua casa. Porque na igreja, 1000 pessoas no domingo aqui reunindo, metade de manhã e metade à noite, 800 pessoas, é muito grande. E aí lá na mesa você vai encontrar um líder que nós colocamos lá, alguém que nós respaldamos pelo testemunho, por aquilo que carrega, para estar ali naquela esfera liderando pessoas e sendo uma referência da igreja, nos trazendo também as demandas. Se o líder descobre que há alguma coisa que ele não sabe como resolver, aí ele tem um pastor das mesas que ele vai relatar, e o pastor vai lá sentar com essa pessoa e vai conversar. Então, quando a pessoa chega, ela se converte, tem a estrutura, e a estrutura não para aí tem as escolas, tem o DNA depois, aí tem a escola de obreiros, né, que também é uma maneira de você se agarrar à estrutura e continuar crescendo, porque o fruto uma hora tem que dar, a árvore tem que dar fruto. Aí você vai ser ensinado a servir pessoas, vai descobrir que você é útil para Deus, que Deus quer usar você, quer tirar você de um lugar onde só você consome, você pode abençoar pessoas. As pregações de domingo, as pregações de quarta-feira, tudo isso é uma estrutura. Se você precisou de um gabinete, você vai fazer gabinete com o pastor. Tem vários aqui na igreja. Boa parte deles são remunerados para estar integralmente cuidando de gente. E além deles, né, eles têm a diaconia, eles têm os líderes de ministério, tem as pessoas que têm uma maturidade e respaldo nosso para discipular, para cuidar de gente. Aí o pastor vai falar assim: ó, fulano, peraí que eu vou ligar para fulano aqui, que ele vai começar a caminhar com você. O pastor entendeu que é uma necessidade que se tenha uma proximidade com alguém mais maduro, por causa do problema que está vivendo, por causa da realidade que está vivendo, porque a pessoa quer, amém, glória a Deus, o pastor entende que vai ajudar, tem ali alguém para cuidar, para fazer esse discipulado. Então essa é a estrutura. Agora, quem somos nós? Como igreja no todo, nós somos a estrutura, mas como indivíduo, nós somos agricultores. Como indivíduo, como parte do corpo aqui, separando do todo, agora, como indivíduo, você é agricultor, que quando a vinha começa a brotar, você empurra ela para a treliça. Quando ela está subindo a treliça, quando ela está subindo a parreira, e de repente ela solta por uma distração e cai, você pega o seu irmão, você que é maduro, você que é líder dessa casa, você que é um canal do discipulado de Jesus, que ama a gente, você pega e coloca aqui. Coloca aqui como? O líder de mesa ou até um membro da mesa percebe que alguém não foi. O que aconteceu? Liga, tô mal, vou aí na sua casa. Quando alguém se distrai, fulano se feriu com alguma coisa, está frustrado, perdeu alguém, está de luto, não está sabendo como lidar com isso, está trancado dentro do quarto, está se isolando. Aí, vamos supor que é um jovem, aí o pastor Dima manda alguém lá, e aí pega e coloca de novo na vida da igreja. Nós somos, ou ao menos deveríamos todos ser esses agricultores, que quando percebemos que alguém precisa se agarrar à vida da igreja, ao corpo de Jesus, nós estamos ali para conectar. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás absolutamente seguindo a padrões dos homens. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui, irmão. Quando a gente começa a ler esse texto, talvez
como eu já tinha lido outras vezes, nunca tinha percebido nesse aspecto, mas depois que você ouve o que eu vou dizer, você nunca mais consegue não perceber, quando a luz chega, de que Paulo está falando exatamente daquilo que nós, às vezes, fazemos na vida da igreja, e chamamos isso de discipulado, enquanto Paulo chama isso de coisas de homem. Quando você, como eu disse, precisa de alguém para chamar de seu. Paulo lhe diz assim: quando alguém alega eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, é exatamente isso. A briga ali era quem era discípulo de Paulo e quem era discípulo de Apolo. Quem tinha esse direito de dizer é meu discipulador. Eu sou seu pastor, irmão. Estou aqui pastoreando a sua vida todos os dias, todos os cultos de domingo, às vezes durante a semana. Você está sendo pastoreado pelos meus ensinamentos, aquilo que Jesus compartilhou comigo na vida da igreja, que flui através daqueles que estão debaixo da minha liderança, tocam a sua vida. Sobretudo o cabeça Jesus está discipulando todos nós, inclusive a mim. E aí, isso não é o suficiente. Tem gente aqui na igreja que tem alguém cuidando de você o tempo todo, e não é por malignidade do coração, que muitos têm essa coisa de eu preciso saber se essa pessoa é meu discipulador, eu preciso dessa garantia. Nem sempre é malignidade do coração, nem sempre essa vaidade que eu estou falando de querer um abusador, de querer alguém para chamar de seu, é porque, infelizmente, às vezes a pessoa está tendo uma vida com Deus de crescimento espiritual, está bonitinho lá, crescendo na fé, sabe, não é mais o mesmo, olha para um ano para trás, já é outra pessoa, tem aberto mão do pecado, vivido Cristo, vivido uma vida perseguindo a santificação, mas aí ele vai e pega um outro crente que vira para ele e fala assim: nossa, que bom que você está na igreja, que bênção. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o seu discipulador? Aí o cara, na cabeça dele, até aquele disse não era um problema. Entende? Ele está crescendo, ela está crescendo, a vida com Deus está fluindo, ele é um discípulo, visivelmente um discípulo de Jesus que dá fruto, mas alguém, e às vezes na internet, que agora está uma guerra, né? Na internet, qual é a visão de discipulado? Aliás, desde sempre essa guerra existe, né? Desde Paulo, né? Paulo e Apolo, é um assunto antigo esse, só muda a roupagem nos tempos. Mas o cara está lá bem, aí vem um cara que é de Deus, uma bênção na internet. Você tem que ter alguém que é o seu discipulador. Aí o cara, eu tenho um problema agora. O cara entra em crise, eu tenho um problema. Eu não estou falando de um cara que está vivendo uma vida que de fato está afastado da parreira, afastado da treliça. E aí ele precisa talvez de alguém, Jesus vai levantar alguém, a igreja está aqui para ajudar nesse processo. Eu não estou falando desse cara, eu estou falando de um cara que está crescendo com Deus, irmão. Sabe? Que está vivendo a igreja de 15 anos atrás, que a gente não tinha isso. Não tinha como a gente está tendo hoje. E aí alguém chega e fala: você tem que ter um discipulador. Aí o cara: meu Deus, eu não tenho. Eu não sou um discípulo de Jesus, ó céus, ó terra. E o cara entra em crise. Ou na vida da igreja alguém fala: quem está te discipulando? Ai meu Deus, o que eu respondo agora? Que pergunta difícil. Se eu responder fulano, eu não tomei café com ele essa semana. Se eu responder ciclano, ele não me ligou ontem. E discipulador, segundo o que essa pessoa está me perguntando, é alguém que fala comigo todo dia, e que eu tenho que encontrar pelo menos uma vez por semana. Desculpa, irmão, eu estou falando de coisas que hoje você está me ouvindo e talvez pensando: cara maluco, né? Mas pode ficar tranquilo, daqui a 3 anos você vai ver os mesmos que estão ensinando outra coisa falando isso aqui que eu estou te falando. Pode ficar tranquilo. Que cara maluco, né? Contra alguém, ter alguém ali todo dia ligando para ele. Não sou contra não, irmão. Pode ter. O meu problema aqui é você estabelecer um padrão que, se não tiver isso, ninguém pode crescer, ninguém está sendo discipulado, que discipulado é a visão de fulano, e que Jesus precisava dessa ideia genial para que a igreja fluísse. E não, irmão. A igreja de Jesus não está só sobrevivendo, ela está avançando poderosamente há mais de 2000 anos. E deixa eu dizer uma coisa para você, jovem adolescente, tá? Nós estamos sonhando com um grande avivamento.
sonhando e na expectativa de que estamos dentro de um, aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já fez coisas maiores do que aquilo que nós estamos vivendo antes. Ok? Então, Jesus talvez não precise tanto quanto você acha que ele precisa do livro que você leu. Vamos lá. Então vamos continuar. Quem é, portanto, Apolo? Olha a pergunta de Paulo. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vistes a crer. E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. A briga aqui é quem é meu discipulador. É Paulo ou Apolo? Ou então eu sou de Apolo. Não, você é lá, ó. Você não é daqui não. Você não é bem-vindo aqui no nosso time não. Essa era a briga. Mas Paulo está falando aqui, gente, porque ele mesmo experimentou isso. Meus irmãos, esse é o fluir de Jesus. Eu plantei, Apolo regou e está tudo bem, irmão. Deixa que até que Paulo está dizendo. Nem eu e nem Paulo, nem eu e nem Apolo. O seu discipulador é Cristo Jesus. E ele me usou, eu fui essa figura na sua vida quando plantei. Apolo foi essa figura na sua vida quando regou. Paulo está dizendo, você não tem que conseguir, talvez identificar sempre. Eu olho para trás, irmão, na minha caminhada, como eu sou convertido há mais do que 15 anos, estou no time de vocês aí. No meu tempo, não tinha essa questão do discipulador como um título, isso é novo. E, biblicamente, discipulador é uma função que você exerce. É um serviço que você presta a Jesus, irmão. Não é um título, ok? Não é um título para você ostentar, ok? Então, assim, quando a gente volta a mais de 15 anos atrás, eu me lembro que eu olho para trás hoje, eu identifico pessoas que, naquela época, talvez eu não tinha maturidade para entender que elas eram isso na minha vida. Que elas eram meus discipuladores. Mas como elas também não tinham essa fissura de me chame de, só estavam ali amando a minha vida e cuidando de mim, me consolidando no Senhor, eu nem percebi. Hoje eu olho para trás e eu consigo numerar 3, 4 pessoas, 5 pessoas que foram extremamente importantes no meu processo para me agarrar na videira, na treliça, na parreira. Mas naquela época não tinha esse negócio de fulano e é só fulano, é só ciclano. Não, por vezes é como Paulo está narrando aqui, estações, pessoas diferentes. Um discipulando uma área da sua vida, outro talvez discipulando outra. Sempre foi assim, irmão. Sempre funcionou. E como eu disse, no meu tempo, eu não sabia dizer quem eram as pessoas, e talvez por isso eu tive mais de uma. E graças a Deus por isso, pessoas que foram tão importantes no meu processo de crescimento espiritual. Hoje, essa fissura talvez não deixe você perceber que talvez Jesus já tenha colocado umas 4, 5 pessoas que estão exercendo isso na sua vida. E você está procurando uma cesta para chamar de sua e está negando as 4, as 5 que Jesus já colocou aí. E você não abre o coração para praticar o que já está te ensinando. Vamos continuar. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Quem dá o crescimento? É Deus. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Paulo ensina a não darmos ênfase no quem, mas reconhecer que Deus usará alguém. E que esse alguém pode mudar e transicionar de tempo em tempo. O que de fato garante que discipulado está acontecendo tem muito mais a ver com a pessoa ter um coração discipulável. Porque se tem um coração discipulável, provavelmente está sendo discipulado por 2, por 3. Está sempre aprendendo. Vamos lá. Qual o modelo discipulado de Jesus? Será que Jesus tinha com todos os seus discípulos, discipulado 1 a 1? Melhor, discipulado todos os dias? Será que todo mundo que era discípulo de Jesus tomava café com ele pelo menos uma vez por semana? Os 12, com toda certeza. Os 12, com toda certeza. Assim como aqueles que
estão aqui no corpo dessa igreja aqui, de liderança dessa igreja, comigo. Mas era isso que garantia que alguém era discípulo? Se não tomasse café com Jesus, se não sentasse com ele na ceia uma vez por semana, não era discípulo? Olha, me parece que não. Por quê? Porque Jesus não tinha só 12, Jesus tinha 12, Jesus tinha 70 e Jesus tinha outros que vão aparecendo no caminho que não estão dentro dos 70 e nem dentro dos 12. José de Arimateia, Nicodemos, as viúvas que sustentavam o seu ministério, todos foram vistos como discípulos. E aí eu te pergunto, Jesus ia ter condições, vamos só pensar um pouquinho, deixa eu te fazer pensar, na rotina que ele tinha, você consegue ler a rotina de Jesus, né? A rotina que ele tinha, Jesus ia conseguir estar, não vamos nem falar de José de Arimateia, Nicodemos, as viúvas, os outros, que vão aparecendo depois, vamos falar só dos 70, Jesus ia conseguir com 70 sentar com eles uma vez por semana, com cada um deles, para ter um tempo de 1 a 1? Ah, Bill, eu acho que sim, irmão, eu acho que você não está lendo o mesmo Jesus que eu, ou você está romantizando a história, porque Jesus passava tempo pregando para multidões, sermões que demoravam 2, 3 horas, andando quilômetros de distância de um lugar para o outro, comendo na casa de pecadores, evangelizando, tendo tempo de oração. Deixa eu falar uma coisa para você, eu estou integral, junto com os demais pastores aqui, com a maioria pelo menos, há algum tempo. Eu estou integral como Jesus estava. E olha, eu vou dizer para você, eu tenho uma vida de oração menor do que a vida de oração de Jesus. Então, eu tenho um pouquinho mais de tempo do que ele. Eu acho que eu não leio a palavra tanto que Jesus lia a palavra. Deveria, estou querendo aprender, estou agarrando aí na videira e querendo crescer. Mas vou reconhecer para você que eu acho que eu não tenho o livro de vida de oração que Jesus tinha, não. Eu nunca jejuei 40 dias, né, e orei 40 dias. E aí eu não tenho essa vida e garanto para você, eu não dou conta, irmão. De 1 a 1, se isso é discipulado e sem isso não tem discipulado, uma vez por semana, estou falando nem uma vez por dia não, uma vez por semana, dou conta não, e nenhum dos meus pastores dão. Não dão. Mas Jesus tinha 70 discípulos e outros. Por quê? Porque o discipulado não está preso a isso. O discipulado acontecia, como o próprio Jesus diz, aqueles que praticam aquilo que eu ensino, esses são os meus discípulos. O discipulado estava acontecendo quando a pregação da palavra está sendo exposta. Quando foi que nós paramos de acreditar que a pregação da palavra é suficiente para a conversão do homem junto com o agir do Espírito Santo e para o seu crescimento espiritual, irmão? Todas essas coisas que eu narrei, muitas delas nós vivemos, mas sem colocá-las no lugar que alguns estão colocando. A pregação da palavra ainda é o método de Jesus para que alguém cresça espiritualmente. E sobretudo, alguém que deseja, irmão. Ninguém pode mudar o desejo do outro. É uma escolha. João, aí talvez você diz, antes da gente ler João, mas eram os 12 então, Bio, é porque você não sabe, lá na visão tal, eu aprendi que Jesus tinha 12, e cada um dos seus 12 tinha 12. Me prova que eu aplico aqui na igreja, me prova isso, que cada 12 tinha 12. Tão bom esse método que você viu, que você criou, que Jesus não escreveu, né? Nossa, como é que Jesus foi esquecer? De botar no papel e registrar que esse é o padrão? Os 12 cuidavam dos 70, Bill, é isso. Não, irmão, não faz sentido, sabe por quê? Porque Jesus mesmo diz para Pedro, tu tem que se converter, cabra. Tu vai me negar ainda. Quando você for firmado na fé, intercede pelos seus irmãos. Jesus tinha 12 que estavam em processo de evangelismo ainda, irmão. Eles vão nascer de novo em João 20, que só era possível depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo é soprado neles. Eles estavam em processo de evangelismo. Aprendendo era um padrão de discípulo que hoje nós não aceitaríamos. Alguém que não nasceu de novo. Porque eles só nasceram de novo a partir de João 20, quando o Espírito Santo foi soprado neles. Então esses discípulos aqui, que vão cuidar dos 70, que se você perguntar para eles, quem dizem que eu sou? Ah, é Elias. Ah, reencarnação de João Batista. Que um deles, quando consegue dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito Santo. Jesus está aqui mostrando para nós que os discípulos ainda
estavam num processo de entendimento de quem Jesus era. Como é que eles iam cuidar dos outros, irmão? Eles vão cuidar depois. Então os 70 não eram discipulados diretamente pelos 12. Os 70, José de Arimateia, Nicodemos e todos os demais que nós não conhecemos, que não foram relatados, eram discipulados por Jesus. Como? Através da pregação da palavra. Tem pessoas aqui hoje nessa igreja, já relatei isso aqui algumas vezes para vocês, que passa 2 anos aqui na igreja. 2 anos, a igreja hoje tem um número de pessoas, e aí passa 2 anos, e essa pessoa, eu nunca sentei com ela, assim, para tomar um café, nunca tive essa oportunidade. Mas aí passou 2 anos, aconteceu a oportunidade. Ou marcou um gabinete para me contar como está sendo a jornada dela aqui na igreja, ou a gente foi em alguma coisa junto, está trabalhando na obra de Deus junto, do nada está trocando ideia, está conversando. Aconteceu o encontro, a vida acontecendo. E aí eu vou conversar com essa pessoa, né? Ela fala comigo: Bill, deixa eu te contar o que a minha família está vivendo. Vou te contar quem eu era, quem a minha família era e quem nós somos hoje. Aí a pessoa começa a me contar. E você vê alguém que tinha uma vida totalmente destruída, um caos, agora vivendo uma vida saudável, uma família ajustada, um amor à palavra de Deus, vivendo os princípios da palavra, e chega até a ofender a gente, a nossa vaidade, porque você fica perguntando: como? Como? Porque ela não se submeteu ao nosso processo, disso e daquilo, como alguns pastores pensam. Como é que pode estar tão bem assim? É que Jesus está esfregando na sua cara, Jesus está esfregando na minha cara: a minha palavra leva o homem ao crescimento. A minha palavra, por vezes, e deveria sempre ser suficiente. Deus sabe das nossas limitações e tem os agricultores, aleluia. Vai lá, como já fez comigo várias vezes, está distraído, vem cá. São os mentores, as pessoas que Deus coloca perto de você, seus líderes de ministério, seus pastores, alguém que está desempenhando essa figura de discipulador na sua vida. Mas o segredo ainda é a pregação da palavra e um coração submisso, um coração quebrantado, um coração que tem apreço pela palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, agora sim, João 19, verso 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu essa permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. O que a Bíblia diz a respeito de José de Arimateia? Discípulo. Discípulo. Um discípulo geograficamente distante da mesa de Jesus, de tal maneira que João chama ele de discípulo secreto, que é tipo assim: oh, não é que é uma bênção? Resolveu algo aqui que ninguém podia resolver. Eu já ensinei isso aqui para vocês. O posicionamento profético e importante de José de Arimateia na história. E era um discípulo que está esfregando na nossa cara, que não estava na mesa, assim, pertinho do pastor Jesus. Mas enquanto o pastor Jesus pregava a palavra, ele se alimentava do pão. Ele não estava comendo o pão físico do café da manhã com Jesus. Mas talvez não, né? Mais do que Judas, que comia o pão da manhã, José de Arimateia comia do pão da presença e se apegava à palavra de Deus. Judas estava na mesa, mas o coração não estava ali. José de Arimateia é chamado por João de discípulo secreto. Nicodemos aparece 2 vezes na história, quando se converte e nos versos acima aqui também, chamado de discípulo de Jesus. E não estavam lá todos os dias com Jesus partindo o pão físico, mas quando Jesus pregava a palavra, ele dizia: amém, eu creio. Tem gente hoje que quando você olha, você fala: é discípulo do Bill. Mas talvez Jesus olha e Jesus diz: não é discípulo nem do Bill e nem meu. E alguém que você não vê como meu discípulo, talvez seja mais meu discípulo e mais ainda discípulo de Jesus. Por quê? Porque pratica a palavra. Esse irmão que aparece 2 anos depois, me mostrando os frutos do evangelho na vida dele, é o José de Arimateia. Glória a Deus.
está se apegando à palavra e está crescendo. É claro que eu quero, irmão, que todos vocês vivam vida de comunhão o mais pertinho possível. Esse é o sonho de todo pastor. E eu sou alguém que, se você olhar para o que eu faço, o tempo todo eu estou buscando o jeito da gente estar junto. Toda hora eu estou inventando uma moda para nós estar junto. Aqui na igreja, a gente inventou o café, para a gente tomar café antes de todo o serviço que os voluntários vão prestar, a gente toma café junto. Nós comemos de manhã, nós comemos de noite. Aí os ministros, aqueles que servem em 2 cultos, eu mandei a igreja preparar almoço, só para a gente comer junto. Volta e meia eu invento uma moda para nós estar todo mundo junto. Tem as mesas, tem outros ambientes, tem outras ações da igreja que a gente faz, para que a gente esteja junto. Mas se você estiver junto e o coração não estiver disposto a aprender a ser um discípulo, não adianta nada, irmão. Você vai ter alguém para chamar de seu, mas talvez Jesus não vai te chamar de dele. Vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 49. Estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão e minha mãe. O que Jesus está dizendo? Quem que é a minha família? Quem que é aqueles que eu chamo de família? Um nível até acima do que é discípulo, né? Aqueles que praticam a minha palavra. João capítulo 14, verso 15. Se vós me amais, obedecedes os meus mandamentos. Quem são os discípulos? Aqueles que amam o Senhor e obedecem os seus mandamentos. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Paulo vai dizer: meus amados filhos. Olha, Paulo está reconhecendo a igreja dos Gálatas como seus discípulos. Ou filhos não seriam isso? Porque no nível que a gente, do que a gente aprendeu de uns anos para trás sobre o que é discipulado, chamar de filho é o seu primeira geração, né? Paulo chamou Timóteo de filho na fé. Aí é um outro nível, né? Já é outro negócio que a gente inventou, é a paternidade espiritual. É um nível acima. Nós gosta de criar um problema, irmão. Não, tem que dar nome para tudo, né? Tudo tem que ter um nomezinho assim para a gente, né? Aí é um nível acima, paternidade espiritual, né? E aí o cara que é chamado de discípulo, ele já está ofendido porque o outro pastor chama de filho. Ah, um dia eu serei o filho. Aí Paulo está aqui, meus amados filhos. Então Paulo está dizendo, meus amados filhos, meus amados discípulos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. Novamente, porque ele já fez isso antes. E isso até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo? Ele está se apropriando dessa igreja no sentido de que ele está se referindo a elas como igreja que foi discipulada por ele e que ele ainda discipula. Só que isso aqui condena a ideia de que se não for encontrar uma vez por semana, tomar café todo mundo junto, então não tem discipulado. Só tem discipulado hoje nos movimentos das igrejas emergentes do Brasil, se você estiver sentando com a pessoa um a um. Uma vez por semana no mínimo. Alguns lugares é 15 dias, quando dá uma folguinha. Mas o padrão é um a um. Só que aqui, Paulo está distante, mandando uma carta. E ele está chamando essa igreja de filhos. E mais, como nós aprendemos, lá na igreja de Corinto, Paulo diz que plantou eles. Numa estação, Paulo foi o discipulador dessa igreja. E ele reconhece que depois Apolo também foi esse discipulador. Paulo diz ter plantado a igreja de Corinto, gerado os Gálatas. Como ele seria discipulador de todo esse povo, senão pela pregação da palavra. A pregação da palavra era o discipulado do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, com a igreja dos Gálatas. O próprio apóstolo Paulo, meu irmão, ele vai dizer, né, que tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor. Paulo não está dizendo que Deus não tenha usado na história dele alguém
para cuidar dele. Porque a própria jornada mostra que tem Ananias, tem Barnabé, tem outros momentos na vida de Paulo, que pessoas foram importantes na vida de Paulo. Só que Paulo, como eu particularmente, não consegue dizer quem foi a pessoa. Então eu acredito que quando ele diz tudo que eu aprendi do Senhor, é porque todas as vezes que eu estava com essas pessoas, eu estava aprendendo do Senhor através dessas pessoas. Paulo não tinha essa fissura de eu tenho que dizer quem foi. Porque na vida dele, como foi lá na igreja de Corinto, ora foi um, ora foi o outro, mas foi Deus que deu o crescimento. Aleluia! Tem muita coisa hoje, irmão, para a gente caminhar para o término. Na verdade, muita coisa, a frase correta não é essa. Tem muita gente hoje que o que pede, se tivesse, ia chamar de abuso. Pelo menos não ia demorar muito. Porque no começo, quando está te pedindo coisas que você quer entregar, para aquele que ainda não é discípulo, para estar no nível que está pedindo, ele entrega. Mas quando começa a chegar na parte que vai te pedir coisas que você não está disposto a entregar, aí você vai dizer, é abuso espiritual. Vou te mostrar um caso aqui. Tem gente que olha e fala assim, eu queria tanto ser o filho espiritual, né, de alguém, assim, um discipulado 1 a 1, bonitinho, coladinho, né, da gente tá tomando cafezinho toda semana, juntinho. Amém? Dá para fazer? Você tem? Glória a Deus. Se é uma estação que Jesus está te dando isso, glória a Deus. Amém? Aproveita. Né? Aproveita. Mas pelo amor de Deus, tá? Em algum momento da sua vida, desapegue de alguém, irmão. Esse alguém tem que estar te ajudando a se apegar em Jesus. Até você encontrar um lugar de dependência de Jesus. E aí você vai cuidar de outras pessoas também. Mas vamos lá. Você está lá, você quer tanto ter alguém como Paulo e Timóteo. Você já pensou que Paulo e Timóteo não é o que você está imaginando? Porque Paulo passou tempo com Timóteo alguns anos, 2, 3 anos com Timóteo. Talvez um pouco mais, em outras estações. Mas boa parte do tempo da caminhada, o discipulado era feito por cartas. Será que você ia aguentar? Né? Não, carta eu aguentaria. Mas você não consegue reconhecer que o seu pastor está te discipulando quando eu prego o evangelho para você na internet. Como é que você ia aceitar a carta? Se não for na sua casa uma vez por semana, não está acontecendo, Jesus não está te discipulando. Só que Paulo pede para Timóteo um negócio brabo, irmão. Paulo ele pede para Timóteo circuncidar. O que é circuncidar? Mais ou menos a cirurgia de fimose hoje em dia. Bem parecido. Arrancar fora a fimose. Quem já fez essa cirurgia, levanta a mão. Estou zoando. O pessoal não pensa, né? Já vai. Ninguém precisa saber, irmão. Ninguém precisa saber. Mas olha só. Quem já fez essa cirurgia, eu já ouvi falar que dói. Que dói, irmão. Que depois o processo de cicatrização é meio enjoadinho, né? Agora hoje é com anestesia, né? Anestesia bonitinho lá no hospital, né? Dá uma cochiladinha, quando acorda já está com o negócio cortado fora. Já foi. Agora imagine naquele tempo. No 8º dia, o judeu tinha que ser circuncidado. E Timóteo era filho de pai grego e não era circuncidado. E aí Timóteo decide caminhar com Paulo. Deus chamou ele para isso, se torna ali um companheiro do ministério de Paulo. Só que Paulo tinha a missão de pregar para judeus em boa parte do tempo. E Paulo entendia que Timóteo não teria credibilidade para falar com os judeus se ele não fosse semelhante, se ele não se posicionasse como judeu. Então, como ele tinha uma mãe judia, aí fala com ele, você tem que circuncidar. Só que Timóteo não está com 8 anos, 8 dias, que era o tempo que a criança era circuncidada no 8º dia, né? Já doía, irmão, com o 8º dia, mas já era uma criancinha. A dor com certeza menor do que um adulto. Um garoto de 17, 18 anos, você chegar para ele e falar assim, baixa a calça, bota aqui que nós vamos arrancar fora. Mas rapaz, eu só queria ser discipulado. Só queria caminhar contigo, mas então, precisa. Então tem gente que está pedindo coisas que quando alguém te der, talvez você vai chamar de abusador. Porque imagina se Paulão hoje estivesse aqui
E um discípulo vai para a internet e fala assim: eu estava andando com o Paulo e ele me obrigou a tirar minha fimose. O que ia virar isso aí, irmão? O tumulto BO que ia virar na internet. Tem abusador espiritual hoje em dia? Tem muitos, e você, aqui alguns já viveram isso em outros lugares. Realmente tomando conta da vida dos outros, escolhe quem é que vai namorar, o que vai fazer, não é conselho. Conselho, nós apontamos a palavra de Deus, isso aí é julgo desigual, irmão. Mas olha, você quer ir namorar, vai. Esse aqui é o que a palavra de Deus ensina. Ah não, mas se namorar, vira a cara para a pessoa. Não existe isso, irmão. Não existe. Isso é abuso, é pressionar as pessoas a fazer o que você quer. E aí, mais outros abusos, como eu narrei aqui no começo, em tom de brincadeira, mas é uma verdade que aconteceu em muitos lugares. Você não pode fazer nada sem falar, não pode fazer uma viagem sem falar. Isso é abuso. Você vai em outra igreja e fica sabendo que você foi em outra igreja. Te chama no canto e te desce o rei porque você foi sem avisar em outra igreja. Então, abuso espiritual existe. Gente que era coagida a dar dinheiro, porque senão ia ser amaldiçoado, senão não ia ser parte do corpo. Coisas desse tipo. Então, abusos existem. Mas também existe nessa geraçãozinha Nutella. Gente que quer discipulado, mas quando começa a dar, está me abusando de mim, é muita pressão. Mas não foi tu que quis, irmão. Não foi tu que quis. Existe um preço. Não é à toa que aqui na igreja nós chamamos o processo de fluir, de cultura de discipulado da igreja de rio da vida. Irmão, eu quero que você entre em águas profundas, mas sabe que quanto mais fundo você for, mais vai te custar. Então calcule se você está disposto. Não fique culpando os outros por você não ter os acessos que você quer ter, se você não quer pagar o preço para ter. Quanto mais alto, mais o ar é rarefeito. Então talvez, quanto mais próximo do que você diz, onde você diz que você tem que estar, mais o ar é rarefeito. Então vá fazendo os cálculos se você quer isso. Eu espero que você queira. Mas é orgânico, irmão. É orgânico. O próprio Jesus ensinava por parábolas. Por que Jesus ensinava por parábolas? Era uma expressão de amor. Porque as pessoas só podiam entender quando elas estivessem dispostas e prontas a dar. Por quê? Se você entende, você se torna indesculpável. Então Jesus sabia que tinha que esperar o tempo para o coração estar maduro para entender e poder responder. Jesus não queria que essas pessoas ficassem só no lugar de juízo, mas que elas tivessem a condição de responder o que ele estava ensinando. Então entenda isso. Deixa o Espírito Santo fluir com o orgânico, irmão. Ele sabe a maturidade do coração de cada um. Eu quero que todos vocês estejam prontos para águas profundas. Eu estou trabalhando aqui para isso. Mas o seu coração e você tem que estar pronto para isso também. Você tem que estar disposto para isso também. Eu não vou ficar empurrando o carro com o freio de mão puxado, porque isso não é amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Eu tenho interesse, Jesus tem um interesse, por melhor que seja, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não empurra o carro com o freio de mão puxado. Ele constrange, ele provoca. Abaixa o freio de mão, vamos, vai valer a pena. Eu provoco você, irmão. Eu estou aqui provocando você a querer. Mas você só vai ter e acessar quando você quiser. Empurrar carro com freio de mão puxado não é amor, irmão. Isso em uma questão de tempo, vai se tornar abuso. E às vezes a intenção inicial nem foi essa. Mas não reconhecer que o outro não quer. Mas ele diz que quer, mas o que ele diz não interessa. O que ele sinaliza com a vida dele. Sinaliza que quer, os frutos é de alguém que quer. O que nós fazemos, irmão, como agricultores, preste atenção nisso aqui, líderes dessa casa, é de tempo em tempo ir lá no carro e dar um empurrãozinho e ver como é que está. Uma coisa é carro que está precisando de um tranco. Carro que precisa de um tranco, você empurra, é pesado, mas ele sai do lugar, irmão. Sabe? Você vai e começa, vamos, era só um tranco que precisava, vamos lá, pum, pegou. Aleluia.
precisava só mesmo de oração, de cuidado, de uma palavra, precisava só de um agricultor. Aleluia. Agora, você empurra o carro, faz toda a força, chama mais dois, que é o que a gente faz, né? Quando vem, chama outro pastor, dá uma ajuda lá com fulano. Às vezes com você vai funcionar. Não é assim que a gente faz? Não, procura a pastora tal, procura o líder tal. Aí você vai, liga para o líder tal, fala, liga para ele. A gente vai, bota 4, 5 empurrando o carro. Mas não sai do lugar, irmão. E a pessoa lá dentro está dizendo, eu quero. Mas você fala com ela assim, abaixa esse freio de mão aqui, para de fazer isso. Renuncia aquilo que isso está te matando. Não! Ou ela diz que quer, mas nunca faz. O que a gente vai fazer? Larga o carro para lá e vai embora. Não, de tempo em tempo a gente vem e bota a mão no carro. Quando baixar o freio de mão, a gente empurra, meu irmão. E você pode ter certeza, nessa igreja aqui, se o carro não tiver com o freio de mão puxado, meu irmão, você pode ter certeza. Nós vamos empurrar esse trem até pegar. Ah, nós empurra mesmo. Aqui é sangue no olho. Eu tenho gente nesse altar aqui ministrando que sabe do que eu estou falando. Que foram 2 anos, irmão. 2 anos, mas eu sabia que amava Jesus. Eu sabia que queria servir ao Senhor. E era tranco em cima de tranco. De vez em quando puxava o freio de mão, aí eu largava para lá um cadinho. Aí passava uma semana, eu ligava. E aí? Irmão, eu não posso nem contar não, né, o Eric, as experiências de discipulado. Tem gente que quer ser discípulo do Bill, mas aí eu pergunto, será que aguenta na hora que eu falar, vamos circuncidar? Será que você está pronto? Será que aguenta? Como eu já virei para a gente dentro do meu gabinete, como bem o Eric estava me lembrando, coisas que eu não lembro, eu faço e esqueço, irmão. Eu virar dentro do meu gabinete e falar assim, cara, a minha vontade é dar um murro dentro da tua cara, pelo que tu está fazendo com a sua mulher. Sua mulher me ligou chorando aqui agora, pelas coisas que você falou com ela, as coisas que você fez. A minha vontade é fazer isso contigo, cara. Aí esse mesmo cara que eu falei desse jeito com ele, cara aqui que eu já liguei, e falei, meu irmão, vou juntar mais uns 2 aqui, vou te dar um pau. Coloca a mão na tua esposa de novo para tu ver. E aí, cara, esse mesmo cara, 2, 3 dias depois eu ligo, como é que você está, irmão? Como é que você está? Mas na hora de confrontar, está sendo confrontado, irmão. Mas qual que é o cara que eu sei que não está com o freio de mão puxado? Quando eu viro e falo isso para ele, ao invés de ele ficar incomodado que eu falei, que o objeto do problema sou eu falando, que eu estou com vontade de dar um murro na cara dele, porque ele esculhambou a esposa dele e os filhos dele, ele quebranta o coração e fala assim, eu preciso mudar, cara. Eu preciso mudar. Eu preciso de Jesus, pastor. E chora, às vezes na hora não aceita, no outro dia me liga e fala, você está certo mesmo. Você está certo mesmo, cara. Eu preciso me converter. Eu preciso parar, eu vou perder minha família se eu não fizer isso. Aí é um freio de mão que está para baixo, irmão. Aí nós empurra. E uma hora, aí você vê bonitinho aqui tocando louvor e arregaçando. Aleluia, céu na terra. Mas nós sabemos, meu irmão, o tanto que nós empurrou esse carro. Mas glória a Deus, porque agora esse carro é uma máquina que vai guinchar outros. Mas vai guinchar quem quer também, irmão. Porque se você guinchar um carro que está com o freio de mão puxado, vai cair motor, vai cair tudo. Nenhum guincho vai puxar, ninguém vai guinchar um carro que está com o freio de mão puxado. Vai quebrar a caixa de marcha, vai quebrar tudo. Tem que abaixar. E hoje Jesus está perguntando, você está disposto a baixar o freio de mão para você crescer um pouco mais? Mateus, capítulo 12, verso 49. Não, a gente já leu esse, né? Já lemos. Então eu quero finalizar com uma coisa que Jesus, os seus discípulos e toda a igreja do primeiro século tinham em comum. Todos confiavam no movimento orgânico do Espírito. Jesus está vivo. Ele ainda forma pessoas através do seu corpo. Corpo esse formado por muitos. Por mais de uma pessoa. Jesus ainda discipula pessoas, irmão. Ora por parte de um corpo, a parte do corpo, ora por outra. E aí eu finalizo com uma pergunta: será que nós, pastores e líderes, queremos que todo mundo esteja no nosso registro do Excel, cuidado por alguém, porque nós queremos que todos estejam tendo a oportunidade de ser amado, de ser cuidado? Isso é genuíno.
Nós queremos por causa disso, ou a gente quer certeza que as 1000 pessoas que estão na igreja, todas estão lá no nosso registro que tem alguém cuidando? E a minha pergunta é: se alguém que você colocou tem de fato testemunho para cuidar? Porque eu prefiro ser honesto para você e falar assim: eu não tenho condições hoje, irmão, de colocar um líder maduro como eu tenho nas mesas e como eu tenho no meu corpo de ministério aqui para cuidar de uma pessoa. Não tem gente para isso. Eu tenho que confiar em Jesus. Eu preciso confiar na pregação da palavra. Melhor do que eu começar a dar jeitinho, sabe? Dar jeitinho, pegar a gente que tem 2 anos. Tem 3 anos de convertido. Tem que cuidar de alguém. Mas não cuida nem da família dele. Aí você, porque quer botar um padrão que todo mundo tem que estar seguro, que todo mundo está sendo cuidado por alguém, você bota um cara que não está cuidando nem da família dele, para cuidar de 3, para cuidar de 5. Aí vai cair a casa dele e as 3 células que tu deu para ele cuidar. Porque ele não é aprovado no seminário de Deus, que é cuidar da sua família. Então, irmão, nós queremos isso, porque nós estamos preocupados como líderes, que todo mundo tem a oportunidade de ser cuidado, ou a motivação de Davi, quando vai fazer o censo. E aqui eu termino. Davi, um dia, ele tem uma ideia. Ele diz assim: eu quero fazer um censo e saber quantos soldados eu tenho. Quero saber quantos soldados, qual é a posição de cada um. E ele pede para fazer um censo, para ir registrando tudo. E assim como Davi pediu, foi feito. Aparentemente o que Davi está pedindo não tem problema nenhum, mas Deus não encarou assim. Foi tão sério para Deus o que Davi fez, que as consequências para esse pecado foram tão rígidas quanto quando ele caiu com Betseba, um adultério. Por quê? O que tem fazer um censo? A motivação do coração. A motivação de Davi era ter o controle, saber com quem ele podia contar, era fazer das pessoas a sua segurança. É o feedback da planilha do Excel que garante que a igreja está saudável. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então nós, como pastores, queremos que cada um esteja reportando a um, para que a gente saiba o tamanho e o quanto nós podemos contar, para controlarmos o que Jesus está fazendo, porque nós não confiamos que Jesus ainda é o pastor da igreja no século 21, que Jesus no ano de 2024 ainda é pastor da sua igreja, ainda discipula, ainda forma pessoas, e que se não for do nosso jeito as coisas não acontecem. Se for por isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Então, meu irmão, nós não teremos um censo aqui, mas teremos um fluir de um rio, que você vai saltar dentro dele a hora que você quiser, e você vai mais fundo nele a hora que você quiser, e nós vamos ficar por vezes dentro do rio empurrando você um pouquinho assim, com muito carinho. E aí, o que você acha? Que está um pouco mais, como hoje, que está um pouco mais. Eu acredito ainda no fluir orgânico do Espírito, levando a igreja à plena estatura de Cristo, através da pregação da palavra.